Aí a primeira live nós falamos do tema sobre ciúme, e o ciúme tem como sintoma o tema da live de hoje, né? Que é o controle. E aí a gente está com a Tainá Lemos aqui, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. E aí a gente vai fazer essa conversa hoje falando sobre controle dentro da codependência emocional. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Sou psicóloga clínica, recém-formada, mas eu tenho uma pequena bagagenzinha aí. Acho que eu consigo agregar um pouquinho para o conhecimento de todo mundo. Sim, a ideia é a gente crescer junto, né? E estar estudando esse tema junto, ajudando as pessoas nesse sentido, né? Então, assim, a gente disparou algumas perguntas que vieram da caixinha do Instagram, e aí a Tainá vai responder essas perguntas, e se aparecer alguma que der tempo até o final da live para a gente responder, a gente vai estar fazendo isso. Beleza? Combinado assim, Tatá? E aí você pode fazer o Tá seguinte: certo. a gente tem até 1 hora, né, para fazer aqui, mas se você der o recado antes de 1 hora, beleza, não tem problema nenhum, 1 hora é o tempo do Instagram. Mas aí você escolhe. Se você começa respondendo perguntas, se você começa falando um pouco sobre o controle, e aí você fica à vontade, e de vez em quando eu peço para falar um pouquinho para ajudar aí na conversa, tá bom? Sempre que quiser, você pode complementar, poxa. Não fala para uma geminiana falar sempre que puder, porque quiser, porque senão a gente não para. Mas vamos lá. Vamos lá, Boa vamos noite começar quem está com as chegando aí. perguntas, Ok. Qual a que aí primeira dá o pergunta que norte. você vai responder aí? Qual a primeira que É, você vai responder? acho que eu acabei pegando por ordem cronológica, né? Acho que Uhum, vieram primeiro, eu fui colocando primeiro. sem problema. A primeira é assim: meu namorado sempre tenta controlar as coisas que eu faço. Deixa eu ver aqui. E com quem saio. O que fazer? Hum, e aí, Tatá? É, o que fazer é primeiro não se colocar nesse lugar, né? Não permitir que esse controle aconteça e, se possível, ter uma conversa com essa pessoa, explicar que são dois indivíduos diferentes, mesmo tendo um relacionamento, mesmo que fossem casados, mesmo que Uhum, morassem juntos, mas não fossem casados, independente do tipo de relacionamento que se estabeleceu. É importante frisar que são duas pessoas diferentes, que foram criadas de formas diferentes e têm gostos diferentes, nem sempre vão fazer coisas juntos, e muito menos interferir na vida do outro, né? A ponto de uhum, proibir que saia, ou interferir no direito de ir e vir, que é um dos principais direitos do ser humano. Isso já sim, viola regras, assim, catastróficas. E em relação às coisas que faz também, acaba interferindo, às vezes, um escape de trabalho, a pessoa está trabalhando, quer fazer alguma sim, coisa legal que não é com a pessoa, não é com o namorado em questão, mas com os amigos, tem direito de ir com os sim, amigos, ir com colegas e família, independente de quem for. Não sim, é direito de outra pessoa interferir naquilo que faz, no direito de ir e vir. sim. E assim, na semana passada a gente estava falando sobre essa questão de quando as relações são bem estabelecidas, a intensidade desse ciúme ele diminui, né? Essa insegurança na relação que a gente, né, falou na semana passada, tende a ter o controle como ciúme por conta disso. Eu não sei se você concorda comigo, né? Que o ciúme é um sentimento de posse, é um apego que a gente tem, né? O apego inseguro faz com que a gente tenha o ciúme com medo de perder. E esse medo de perder, né, faz com que a gente desenvolva o sintoma controle. E aí eu iniciei a live falando, não sei se você chegou a pegar, que a codependência emocional, ela é uma prisão de grades, né, que estão abertas ali, mas a gente fica ali porque quer, e o controle, ele é essa corrente invisível. Tu concorda com isso? Como sendo uma corrente invisível que a gente vai botando elo por elo, ou que são colocados na gente elo por elo, e sem perceber, quando a gente vê, a gente já não está conseguindo mais seguir, fazer essas coisas que você está dizendo que a gente tem direito, que é o direito de ir e vir. Exatamente. Você... Além de que isso mostra tanta insegurança da pessoa a ponto de
proibir e manter aquela pessoa ali em cárcere privado imaginário, né? Sim, e às vezes até em cárcere privado real, né? A gente tem Uhum. o controle coercitivo, que em alguns países ele já é considerado crime, né? Onde a gente tem parceiros que vão proibindo, e vice-versa, né? Que saia de casa, que permaneça por mais de algumas horas na rua, ou que essa pessoa tenha GPS, né, acionados no celular, enfim, todo um controle, onde essa pessoa ela vai se privando do seu direito à liberdade e vai ficando cada vez mais dentro de casa. E em alguns países isso já pode, como a gente tem a lei, né, a nossa lei aqui, Maria da Penha, em alguns países a gente já tem o controle coercitivo como algo que pode ser denunciado, né, como violência contra o parceiro, né? E aí, vamos seguir Exatamente. em frente. Tainá, fala para ficar quieta. Nada, Tiane. Sabe que eu gosto de ouvir você, poxa? Vamos lá. Inclusive, eu acho que essa corrente, né? Porque começa no ciúme, aí vai pro controle, aí vai pro relacionamento abusivo, aí começa a Uhum. violência. É uma série de coisas assim que a pessoa vai se vendo presa. Até se libertar disso é um processo, às vezes, bem longo, né? Sim, olha só, eu querendo falar de novo. E esse Vai. processo, ele geralmente começa pelo encantamento, tá? Nenhum controle começa assim, opa, boa noite, meu nome é Tiane, eu tô aqui para controlar você. Não é. Uhum. Começa por um encantamento onde a gente vai envolvendo a pessoa vai envolvendo a gente com o objetivo de quê? Né? De conseguir daquele outro algo que seja benéfico para mim. Eu não controlo, né? Se Tainá é minha namorada, eu não controlo Tainá pura e simplesmente porque eu não quero que ela faça, mas para trazer um benefício que é para mim. E se ele é um sintoma do ciúme, qual é o benefício que eu tenho? De tentar fazer a manutenção desse relacionamento, que esse relacionamento não se finde, que esse relacionamento não acabe. Porque eu tenho ciúme dentro da codependência emocional, a ideia de perder Tainá, ou a ideia de perder João, seja lá quem for, o companheiro, para mim é muito ruim. Então eu preciso de alguma forma fazer a manutenção desse relacionamento. E de forma patológica, a gente encontra aí o sintoma do controle. Acaba sendo exaustivo demais, né, Tiane? Nossa, Imagina. Então vamos lá, que essa para a próxima pergunta, senão eu vou falar tá demais bem, aqui. tá bom. A segunda pergunta e a terceira, acho que são complementares. Acho que eu vou conseguir responder as duas de uma vez só. Que é assim: como saber que alguém está me controlando? E a outra é: me preocupo de estar sendo muito controlada, não sei até onde o pedido pode ser tóxico. Uhum. Você acho que até colocou, né, que é uma linha tênue, não foi? Sim, Realmente. Como saber que alguém está me controlando? Todos nós temos um território, né? Não um território físico, um território pessoal, onde nós temos nosso espaço, nossos amigos, nossos desejos, nosso futuro, nossa profissão. E uhum. a partir do momento que a pessoa invade, tira a liberdade e tira o seu direito de ter o seu próprio espaço, aí isso aparece como indício quando você começa a se sentir desconfortável na frente da pessoa, não se sente confortável de falar coisas que você normalmente falaria para quem não te controla o tempo todo, por exemplo. Uhum. Esses são sinais. Mas como foi a Sim. Tiane falou, né? Não se apresenta assim do nada. Você vai É, começando tem, a dosar. sim, tem uma pergunta, Thaís. Como sair dessa situação? Da situação de controle, Thaís? Ou da situação de tentar controlar? Tem isso também, tem que saber de qual situação você quer sair, porque às Sim. vezes a gente pode se perceber controlado, né? Ou a gente pode se perceber o controlador. E não quer dizer que esses lados não têm sofrimento, não. Os dois lados têm sofrimento, tá, gente? Então, assim, se a gente a gente está do lado do controlado, primeiro a gente precisa perceber o controle. Porque o controle, ele pode vir de uma forma muito sutil,
muito sutil. E aí, assim, eu saí com as minhas amigas, malandra das duas. Eu saí com as minhas amigas e aí meu namorado ficou 2 dias sem falar comigo. Exemplo, porque a punição é uma das Punição. formas que o ciúme se apresenta, né? E também reforça o controle. Então, assim, eu não quero, dependendo do que eu sinto, né? Eu me sinto rejeitada, eu me sinto sozinha e eu não quero ter esse sentimento, porque a gente está falando de dependência emocional. Então, eu vou evitar sair com as minhas amigas para não ter a rejeição dele, não ter a ausência dele com relação ao que eu penso e ao que eu sinto. Então, assim, esse controle é muito sutil. Eu posso estar também me colocando dentro dessa situação de controle. Tiane está dizendo, então, que o controlador está certo e quem está controlado é o errado. Não, não é isso. Mas a gente também precisa perceber se a gente tem um perfil para ser controlado. Por quê? A gente está falando de dependência emocional e codependência emocional. A codependência emocional fala quando eu e o meu parceiro dependemos afetivamente um do outro. Nós dois estamos sofrendo na relação por conta dessa afetividade, certo? Quando um só é dependente e o outro é livre, esse dependente é que sofre pra caramba, porque o livre ele vai ter uma intensidade menor de sofrimento, porque ele vai tocar a vida dele, vai tocar o barco dele. Mas vai sofrer as sanções de quem é dependente. O codependente não, é um cobrando do outro, né? De vez em quando, de vez em sempre, e fazendo que aquele mundinho seja só deles dois, como se nada existisse no entorno e externo àquela relação. É uma relação que tem uma inserção que faz com que eles sejam emaranhados. Então, assim, perceber se você também, né? Eu estou falando da parte do controlado, se você não tem esse perfil para ser controlado e se você também não está no perfil do controlador. Você precisa olhar para você com sinceridade e acolhimento, respondendo a sua pergunta, Thaís, e entender se o seu ciúme não é aquele que fica tentando fazer manutenção da relação e tentando fazer punição, né? Seduzindo o seu parceiro a acreditar que as coisas que ele gosta, que as coisas que ele faz, isso aí, Jéssica, alerta de abusivo, né? Não Alerta são de abusivo. importantes, não são importantes para a vida dele e que vão prejudicar o relacionamento. A gente precisa entender um pouquinho qual é a nossa personalidade, o nosso perfil dentro da relação. E aí, se for muito, muito difícil de mudar esse comportamento, aí a gente precisa pedir ajuda para que isso seja modificado. Profissional, por favor. Né? Os amigos ajudam bastante, mas a gente precisa também de ajuda profissional. E tanto pode ser um sofrimento da parte do controlador que um dos principais sintomas que aparecem quando a pessoa controla mesmo é a insegurança. E essa Sim. insegurança faz sofrer e tenta controlar a situação para não sentir essa insegurança. Uhum. E aí é um ciclo, né? Eu sou inseguro, aí eu controlo. Quando eu controlo e percebo que eu estou sob o comando daquilo, me dá um leve alívio. Olha, eu só controlei a situação aqui. Aí passa um pouquinho, eu estou inseguro de novo. Então eu fico fazendo esse ciclo de controle para fazer a redução do sintoma que eu tenho. Dessa sensação ruim que eu tenho de ser insegura. Então, cada vez que eu consigo um controle, eu diminuo a sensação momentânea, né? Você não está se curando, você está fazendo uma redução momentânea da situação que vai te levar a uma maior insegurança e aí te leva a maior controle, maior insegurança, maior controle e você fica nesse ciclo de sofrimento. Sim, a pessoa que tenta controlar tudo à sua volta quando está solteira já é impossível. Imagina controlar a sua vida e a vida de outra pessoa. É extremamente exaustivo e desnecessário, né? Porque não é uma garantia que a pessoa não vai trair, por exemplo. Não é. É um dos Gente, maiores medos. não existe garantias. A garantia é pessoal, é aquilo que você decide, né? Relações, tem contratos, né? Na nossa cultura, a gente, Brasil, né? A cultura Brasil, a gente parte de um relacionamento com a ideia de que ele é monogâmico. Duas pessoas ali. Ponto.
para abrir essa relação, precisa ter uma conversa. Se os dois, né, os parceiros entenderem que essa relação pode ser uma relação aberta, ok, vamos ser felizes. A gente não faz o contrário, a gente não começa com uma relação aberta para depois fechar, né? Não é comum isso aqui pra gente. Então, assim, as relações demandam diálogo para que contratos sejam fechados. Né? Não adianta ficar, mas você fez isso e eu não gostava. Se a pessoa virar para você e falar assim, você nunca me disse, a gente nunca discutiu sobre isso, ela está na razão dela. Né? Então a gente precisa assim conversar com o outro para determinar assim o que eu consigo suportar na relação, o que eu não consigo suportar, o que eu desejo dessa relação, o que eu posso oferecer e o que eu quero, porque o outro vai amar e a gente vai amar como a gente pode, como a gente sabe, como a gente quer. Não é com a expectativa do outro. E que eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a Jéssica, em lives para frente, vai falar sobre isso. Né? A gente precisa se acertar no diálogo sobre os rumos que essa relação vai tomar. Então, tem que ter esse contato. Né? Teve uma Além disso, pergunta, eu não pode sei se falar. você... Não, eu vou voltar com a pergunta e você vai fechando aí que eu vou procurar a pergunta, tá? Tá. Também, se esse diálogo não for fechado, se as duas pessoas ou mais do relacionamento verem que não é um bom caminho, ver que não é o momento, também não precisa ter o medo de afastar também, de terminar, né? Porque o medo de terminar, o medo da solidão também é um grande fator de continuar em relações completamente controladas e tudo mais. Uhum. E é isso aí que é o fio da codependência. Qual é o medo de você? Qual o medo que tu tem de terminar uma relação? O que significa para você se essa relação acabar? O que diz de você? Qual é a sua visão de mundo e de futuro sem a relação? Você consegue se ver no futuro sem esse parceiro que você tem hoje? Né? E aí a gente vai falar do que vem a partir do controle, que eu também não vou falar. Quem vai falar é a Paula, que é a despersonalização, que vem a partir do controle, né? Eu só Aham. consigo me ver na codependência a partir do olhar do outro. Eu já não consigo mais saber quem é Tiane, eu já não consigo mais saber o que essa mulher gosta, quais são os desejos dela. É a partir do olhar do outro, porque eu estou tão envolvida com ele que eu não consigo mais entender qual é o meu mundo interno e o meu mundo externo, né? Então, é importante isso. E aí tem uma pergunta aqui, existe relacionamento abusivo por parte da mulher? E aí, Tainá, existe? Existe. Tanto um quanto o outro. Mas acredito que as razões sejam diferentes. Uhum. E o que você acredita sobre isso? Eu Explica um acredito pouquinho mais. que, assim, não generalizando, porque não são todas as pessoas, mas geralmente a mulher é mais em relação aos sentimentos, não se sentir abandonada, não se Uhum. sentir sem amor pela outra pessoa, não se sentir não desejada. E Uhum. acredito que o homem seja por relação à posse mesmo. Essa é minha, não quero que seja de mais ninguém. Uhum. E é essa dicotomia, assim. E como uma Existe mulher sim, pode ser só que abusiva? diferente. Dá um exemplo aí, como uma mulher pode ser abusiva no relacionamento. Hum, não proibindo a outra pessoa de ter amigos do sexo oposto, do sexo que atrai a pessoa, né? Uhum. Pode ser E o uma futebol parte. de domingo? E o churrasco, o futebol de domingo? Pode ir? Ué, Não pode. não Tem que ficar pode, que dentro vai de me casa. trair, que vai ter gente lá, gente que eu não conheço, aí a questão do controle, não conhece as pessoas que estão lá. Sim. Né? Os escândalos, né, gente? A gente está falando de coisas assim entre os dois, mas tem os escândalos, né? Isso é uma relação abusiva. Quando você vê aqueles grandes escândalos na rua, você olhou, você não olhou, né? Mulheres agridem, né? A Maria da Penha, para quem não sabe, vale também para os homens, né? Eles também podem denunciar suas parceiras por conta de agressões físicas, psicológicas, né? E o celular? Pergunta aqui, Vanessa, que na semana que vem vai falar da baixa autoestima, né? O celular é do E o indivíduo, celular? né? E o celular? Né? O O celular é do celular é do indivíduo, indivíduo. né? Mas as mulheres,
Todos nós, a gente está falando das mulheres nesse momento, né? Mas Uhum. tendem a vasculhar, sim, e é abusivo, né? É invasão da individualidade do outro, que está relacionada ao controle, assim como a busca nas redes sociais pelas ações que o parceiro está fazendo, vice-versa, né? Tanto um quanto o outro. Vamos lá. Tem mais pergunta aí? É, tem. É muito difícil deixar minha namorada sair com as amigas. Já brigamos muito por isso. É complicado. Entra na questão do ir e vir, né? O que que tanto te incomoda da sua namorada sair com as amigas? Qual é Uhum. a insegurança que traz, né? Que a pessoa sinta alegria e se divirta, que não seja com você, porque Uhum. pode acontecer de ter um limite ali, né? Você pode se divertir com tais pessoas, mas sua principal fonte de alegria tem que ser eu, por causa daquela ideia do amor romântico e Uhum. tudo mais. Uhum. Olha o que você falou. Sua principal fonte de alegria tem que ser eu. Eu. Isso é o controle. O controle é assim, cara, eu acho que a grama é mais verdinha lá com as amigas delas, né? Então, se eu preciso mostrar que a grama, a minha grama é mais verdinha, ela precisa perceber que a fonte de prazer dela é minha, né? E assim, como sair desse controle? Imagina se você tem um perfil é, de não ser explorador. Explorador no sentido de conhecer coisas novas, de buscar novos prazeres, coisas que vão trazer para você uma satisfação de vida, sabe? Você não tem esse perfil. E aí você só vê prazer nesse parceiro. Esse parceiro é a única pessoa que te mostra, entre aspas, a vida, se diverte com você, tipo assim, é o seu único e melhor amigo, É o né? mundo da pessoa, né? A pessoa vira o Exatamente. mundo. Dificilmente você vai conseguir sair dessa corrente invisível do controle. E também de controlar, quando De controlar também, é. você não Nesse caso consegue aqui é o de enxergar. controlar. Exatamente. Quando você não consegue enxergar uma exploração externa de outras fontes de prazer, quando você só vê naquela pessoa a fonte de prazer, você vai impedir, vai tentar impedi-la de ter prazer com outras pessoas, né? Quer seja com os amigos, com a família, com colegas de trabalho, né, que a gente tem que diferenciar, que tem diferença de tudo isso, você vai tentar impedir. Bem como, né, tentar impedir prazeres sexuais, porque quando existe o Uhum. rompimento da relação e a pessoa não aceita, o controlador geralmente não aceita, ele pode até tentar impedir, né, causando danos à pessoa de que ela inicie o relacionamento com outra pessoa, né? E aí a gente vai estar falando já do prazer sexual também. Sim, não só isso, também como a pessoa que controla tem tanto medo da outra pessoa descobrir novas paixões que isso se estende para a vida profissional, né? Então tem medo que descubram uma nova paixão, que se jogue numa nova carreira, que faça um novo curso, que divida a atenção. E aí acontece a sabotagem, né? Começa a sabotar a pessoa dizendo que ela não é capaz, diz que ela não vai Uhum, conseguir. Isso tudo por medo de perder a atenção da pessoa, a insegurança de perder esse altar que a pessoa montou, né, para ela. E aí começa a sabotar os planos da pessoa com esse intuito. uhum. Tem uma Amputa a pergunta, criatividade. puta criatividade. Adorei esse termo. Adorei. Tem uma pergunta Depois eu te mostro da. a fonte. Ok, eu quero. Tem uma pergunta aqui da psicóloga Beatriz Barros, que estará falando sobre o autoabandono. Elas estão danadas hoje, elas querem participar, elas estão ansiosas. Ela colocou aqui: vocês veem a cultura como fator predominante para a atitude controladora, tanto de homem quanto de mulher? Essa é boa, hein? Essa vai me botar para pensar. E olha só, que engraçado, né? Eu indiquei no Stories esses dias a série da Netflix, Coisa Mais Linda. E hoje, pela manhã, eu consegui assistir um episódio onde, Hum, na época, se passa na década de 50, 60, por aí, se eu não me engano.
as mulheres não podiam ter os seus negócios, né, empresas e tal. Tudo era controlado a partir do patriarcado, né? Precisava de uma assinatura do homem, o desquite do casamento só seria dado se o homem permitisse, porque a posse daquela mulher, veja bem, a posse daquela mulher era dele. Então, assim, a gente vem sim com uma questão cultural onde que perpassa gêneros, né? Que o homem ele tem uma questão cultural de posse, de controle sobre o sexo feminino, né? Obviamente, essas coisas foram se dando ao longo do tempo, onde as mulheres foram se colocando, né? Em novas posições e começaram a assumir o controle das suas próprias vidas e também, né, tendo a assumir o controle de outras questões. A gente também não pode desconsiderar, Bia, as questões psicopatológicas, né? Onde a gente tem homens completamente dependentes e que são controlados de uma maneira muito fácil por conta dessa questão da personalidade. E a gente tem as mulheres que amam demais, né? E que precisam, né, ter esse controle sobre o parceiro ou sobre as outras relações de família, de amizade, por conta das suas questões de personalidade, que vão fazer com que tenham esses comportamentos que são associados à psicopatologia que eles foram atingidos, né? Mas culturalmente, associado a isso, a gente já vem com essa cultura aí patriarcal que a gente vive. Tinha uma outra... Acredito que a cultura tenha muita influência agora, como teve nessa época aí que você falou da série, né? Mas acredito que a história com que isso começou também tem um peso muito maior. Isso me faz lembrar de uma aula que tive no primeiro período da faculdade sobre antropologia, em que quando deixamos de ser nômades e passamos a ser fixos, os filhos, que eram antes de todos, passaram a ser apenas dos pais genitores, porque eles queriam passar aquele terreno que precisou começar a ser deles para os filhos. Então eles tinham que ter certeza que a mulher que gerou aquele filho era dele. Então ele tinha que cercar aquela mulher para poder garantir ter que aquele certeza. gene que estava naquela Aquele criança era gene dele, era para dele. poder, para poder Para herdar. poder herdar o território. E aí você entende por que, que o ciúme ele é primitivo? E por que que para o homem o ciúme está relacionado à A questão da posse. prole? Porque está relacionado à posse. Então, para ele ter a certeza de que aquela criança, né, aquele feto vem da genética dele, o que, que ele precisa fazer com essa mulher? Deixá-la livre? Cercar. Né? Então, assim, vamos prestar atenção na nossa Constituição também darwiniana aí da coisa, né? Para a gente entender como é que essas emoções que a gente vem sentindo, não é que elas sejam boas, elas têm uma função, né? Boas e mais. E o Isso, ela tem motivo. uma função, ela tem um motivo. A questão está nos comportamentos problemáticos que vêm a partir dessas emoções que são inatas e que são primitivas. Tem mais perguntas aí? Tem. Mas eu só antes de falar da cultura, porque realmente tem muitas coisas culturais que fazem bastante diferença. Por exemplo, livros, músicas, como você colocou a música aí no começo, né, que eu tava ouvindo. Novelas, aquela... Ih, muita coisa. Sim, Depois eu falo um e pouquinho mais assim, sobre isso. a música, por que que eu tenho usado a música? É até legal falar, porque a gente precisa normalizar o que a gente sente. E para a gente normalizar o que a gente sente, a gente precisa perceber que esses sentimentos estão inseridos em diversas coisas, né? Na arte, por exemplo, né? A música, ela fala do ciúme, ela fala do controle. Quem assiste novela, né? Na novela tá lá, tá falando dessas emoções que perpassam os relacionamentos. Na série mesmo que a gente acabou de dar exemplo. Então, assim, o que você está sentindo aí, né? O que você está pensando sobre o seu relacionamento, sobre os seus sentimentos, você não faz de você uma pessoa anormal, sabe? Não faz de você uma pessoa, você não tá louco, você não tá louca. Tá desregulado, talvez. Porque emoção, ela... porque Mas emoção
a emoção, ela desregula. Essa é a questão da emoção. É aí que ela passa a ficar patológica, quando começa a existir nela uma desregulação e ela sai do saudável, né? Então a ideia não é a gente. Marília Mendonça fala muito, Marília Mendonça. foi ela que abriu a primeira live, né? Então, assim, assim, não é que tenha algo de errado, né? Ver o comportamento que essas emoções que são comuns a gente, quando desreguladas, podem trazer sofrimento. Teve uma música, que eu não vou falar de quem é, por não querer influenciar as pessoas a pararem de consumir cultura, né? Mas só ter o filtro, em Aham. que o rapaz acusa a moça de fazer com que ele vire um morador de rua, porque ele parou de. Ele perdeu o emprego, consumiu todo o bar, perdeu os amigos, o pai deserdou ele, e aí tá Uhum. culpando ela por ter terminado o relacionamento e ele ter virado um morador de rua. Uhum. E aí tira dele toda a escolha, né? Toda a responsabilidade que ele tem. Porque a gente fala de codependência, na relação a gente tem que falar de corresponsabilidade. Tudo que acontece dentro de uma relação existe corresponsabilidade, a gente não está falando de culpa, né? Desde o momento em que decidem estar juntos até o momento em que decidem estar separados, existe corresponsabilidade. Então, assim, tira, né? É aquela coisa assim, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? E segue a vida. A gente É uma forma precisa. de controle, eu acho, meio passiva, né? Porque fazendo isso, qual é o intuito dele dizer isso? Se fosse uma relação que aconteceu mesmo, qual é o intuito de dizer pra pessoa que ele virou um morador de rua por causa dela? Fazer com que volte pra poder se sentir culpada e pedir pra voltar, digamos assim. É uma forma de controle também. Uma das formas de controle é inserir culpa e vergonha na pessoa. Então, assim, se eu me sinto culpada e envergonhada, eu vou começar a evitar fazer ter aquele comportamento por conta do outro, né? Roupas, por exemplo, né? O controle das roupas está aí. Quando começa fazer a mulher se sentir envergonhada pela roupa que ela está usando, se sentir culpada, né? É desse jeito. Passa uma mulher na rua e infelizmente vem um babaca e mete a mão. Aí fala assim, tá vendo? Olha também a roupa Aí, que ela tá usando. Se aí você fala, a culpa é dela que botou essa roupa. E aí vai incutindo na cabeça do parceiro que aquilo é inadequado, que não pode usar a roupa daquele jeito. Então, assim, aí eu começo a me sentir envergonhada, né? E saio na rua, puxo o short, puxo o vestido. Aí as minhas roupas que antes não tinham problema nenhum começam a me fazer sentir desconfortável, né? Envergonhada. E aí eu mesma, ou ele mesmo, vai colocando mais um elo invisível do controle para esse sentido, né? Exatamente. Para outra pergunta? Pode, pode. Às vezes penso que não tenho controle do que acontece na relação. Que bom. Essa foi interessante, porque por que precisa existir esse controle, né? Foi o que eu falei mais cedo. Se você tenta ter o controle de tudo, já é exaustivo. Já é um, uma exaustão mental mesmo, psíquica, você ter o controle de tudo, que é impossível. Imagina ter o controle de uma relação que envolve uma outra pessoa, que está interessada com a vida de outras pessoas também, porque essa pessoa não vai viver sozinha para você, vive em sociedade, né? Uhum. Sim. Então, se perguntar por que precisa ter um controle, né? É. Em vez de tentar ter a liberdade. Onde está a minha necessidade, né, desse controle na relação? Você precisa ter uma noção de como está a relação. Até se afastar, às vezes, um pouco da relação, e eu não estou falando de terminar, mas eu estou falando Uhum. de um afastar da relação para olhar essa relação de longe, para saber como é que essa relação está acontecendo, o que tem de favorável, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, para você ver o que você pode fazer para melhorar, ou até se é o momento de sair, né? Amar por dois não dá certo, não dá porque seria um Não dá. relacionamento unilateral. Você está fazendo sozinho, né? E relacionamento é igual o SUS, né? Precisa ter equidade, tem que ter.
Aquele, a gente tá Relacionamento falando SUS, isso aí. relacionamento SUS, entendeu? Tem que ter equidade, assim, tem que ter reciprocidade, né? A equidade Exatamente. eu falo muito assim também, né? A equidade está em dar mais para aquele que precisa de mais, né? Então a gente precisa também conhecer quais são os limites, quais são as necessidades do nosso parceiro em todas as questões, né? Financeiras, afetivas e até para saber se a gente vai poder fornecer isso. Porque assim, existe muito sofrimento também, você se relaciona com uma pessoa, isso aí é tema para outras coisas de live, mas eu vou falar, né? Se relaciona com alguém que tem um mundo completamente diferente do seu e você quer inserir aquela pessoa naquele mundo com seus amigos, fazer tudo sem perceber que aquela pessoa não tem condições. Ela tem até condição de te amar, mas não tem condição de arcar e de bancar a vida que ela quer você quer que ela banque para estar ao seu lado. Então a equidade está nesse sentido, né? Se tu tem mais, teu parceiro tem menos e você quer que ele esteja ali com você, vamos pensar direitinho se você está disponível a oferecer isso para ele. Se não, precisa existir uma flexibilidade para você entrar naquele outro mundo também, onde ele possa estar, né? E em relação a essa pergunta, não sei se a pessoa que fez essa pergunta está assistindo, ou se quem está assistindo também tem essa dúvida, mas ao invés de procurar o controle, seria bom procurar o diálogo, né? Porque é ele que abre portas, é ele que faz a manutenção do relacionamento e Sim. permite que ambos sejam livres dentro do relacionamento, mesmo vivendo a dois, não precisa ser uma, ou a três, enfim. Não precisa ser uma Uhum. prisão por causa disso, não precisa haver um controle. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Tainá, Hum, hum. e quando o parceiro bate e a companheira volta como se nada tivesse acontecido? Acredito que haja uma dependência emocional aí, que é Uhum. tão forte quanto uma dependência química ou uma dependência qualquer, alcoólica, é Uhum. tão forte quanto. E aí Sim. é preciso. Ah, pode falar. Não, e aí preciso. Aí é preciso se dar conta dessa dependência, porque às vezes a pessoa não percebe, acha que está tudo bem e volta quando quer e porque quer, mas na verdade não é bem assim, é uma dependência mesmo. E aí Uhum. começar o tratamento, né? Porque Uhum. é um processo, não é algo assim fácil, não é uma palavra que eu falo, para de fazer isso, que não vai acontecer. Uhum. Sim. Precisa ser trabalhado, precisa ser no tempo da pessoa, tem Sim. muitas outras questões envolvidas. E aí a gente estava falando, né, também, que tem aquela coisa, né? O ciclo da violência, gente, não como a gente falou, né, que eu fiz a brincadeira, que já se apresenta como controlador, já se apresenta como abusador. Não é assim. O ciclo da violência começa com o encantamento, começa com o conhecer o outro, conhecer as vulnerabilidades do outro, o que falta no outro, começa com o oferecimento, né, do dia de príncipe, do dia de princesa, né, tocando na tua falta, até o primeiro tapa na cara. E aí depois vem a desculpa e tal. E aí daqui a pouco vem aquele dia de Fala do novo. arrependimento, fala que se arrependeu, que nunca vai fazer mais, promessas e promessas e promessas. Isso, e aí depois vem de novo aquela questão do encantamento. É um ciclo. Ninguém começa já batendo. Não é assim É que um morde e funciona. assopra, né, Tiane? Pra poder não ir de vez. Exatamente. Então, assim, aí essa mulher, né? Ela não volta como se não tivesse nada acontecido. Essa mulher volta marcada. Ela volta marcada no corpo, ela volta marcada na alma. Só que antes de receber essas marcas, ela tem uma falta, que talvez ela tenha crenças de que ela não vai encontrar o suprir dessas faltas em outra pessoa que não seja este homem. Então, assim, nesse momento, a gente não pode dizer que ela não está voltando como se nada tivesse acontecido. Ela sabe que algo aconteceu, mas ela também precisa de algo que tem naquela relação. Quer ver um exemplo, gente? Ou ela acha que precisa, né? Tem isso Todo também. mundo aqui já foi criança, né? Eu apanhei. Eu não sei se vocês apanharam. Mas a criança, quando quer a atenção da mãe, né? Só um pouquinho.
A criança, É quando porque quer a atenção da mãe, ela tá lá, mãe, 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 a mãe não olha, né? Aí o abençoado vai lá, se pendura na cortina, arranca a cortina fora. A mãe vem e dá-lhe a palmada nele. E aí depois, quem é que acolhe essa criança? Quem é que pega essa criança que apanhou e põe no colo? A mesma mãe que bateu, gente. Então, a criança que está querendo atenção, ela está querendo tapa ou ela está querendo o que vem depois do tapa? Esse é o ciclo, sabe? Esse é o ciclo que acontece. Eu estou usando o exemplo da criança porque é uma coisa básica, necessidade básica de atenção e cuidado. é um bem secundário, né? É o ganho secundário. O que vem depois do tapa? Talvez seja isso que essa mulher esteja precisando, né? Então, não é como se nada tivesse acontecido. De verdade, é porque está acontecendo muita coisa. Na verdade é essa, porque está acontecendo muita coisa. Tainá, estamos entrando nos últimos 10 minutos. Só faltam 2 perguntinhas, dá pra responder rapidinho. Acho que não precisa voltar não. Pode ser? Pode? Peraí, que o celular tá na frente, eu tô vendo as perguntas pelo computador. Eu tô tendo que mover ele aqui. Não, sem É, problema. como saber se está interessado no que o outro faz ou se é controle? Qual o limite? Com essa pergunta eu pensei em duas coisas. A primeira é frequência com que pergunta e a segunda é intenção barra sentimento, que ocorre na hora da pergunta. Uhum. E aí, se a pessoa pergunta de 5 em 5 minutos o que você está fazendo, acho que não é só interesse. Uhum. De 1 em 1 hora, perguntar todo o tempo o que você está fazendo, o que você está fazendo, com quem você está. Eu acho que já indica um certo controle ali, né? Mas se você pergunta esporadicamente, mas mesmo assim, com um aperto no coração, com medo absurdo, a ansiedade atacada, que a pessoa esteja com outra pessoa, ou fazendo o que você, mentindo para você, achando que está fazendo outra coisa, qualquer outra coisa, eu acho que isso já é também um controle, porque já está atingindo você e você está querendo saber por um motivo que não é um interesse básico. Uhum. Sim. É isso? A intensidade e frequência. Qual é o limite? Qual é a intensidade e a frequência? Está gerando sofrimento, a gente precisa disso. Intensidade da ação, frequência da ação e se essa ação está gerando sofrimento ou perdas, Exatamente. tá? Porque a gente foi na live 1 que a gente deu um exemplo, por exemplo, de não conseguir executar trabalho, estar no trabalho, não conseguir trabalhar porque já tem 1, 2 horas que não se sabe o que o parceiro está fazendo. Então, está gerando prejuízo a essa pessoa. Então, vamos lá, com que, de novo, para a gente lembrar, né? Com que intensidade eu pergunto, com que frequência, isso me gera sofrimento ou algum prejuízo? Então, se isso está acontecendo, a gente já está no nível patológico da coisa. Uhum. É diferente do perguntar como foi o seu dia, uma vez só. Uhum. E sem medo da resposta, por exemplo. Sem medo da resposta. Sem a ansiedade prévia da resposta também. Isso aí. Agora a última. Ok. Mas será que essa dependência não pode ter sido gerada na infância? Aí eu acredito que o resto da pergunta seja dados pessoais, eu prefiro não falar aqui. Mas sim, foi o que nós falamos mais cedo, né? Sobre esse bate e depois acolhe, sobre como foi até o relacionamento dos pais, que a criança observa assim, como foi. Sim. Os pais acham que não, mas observa assim. Aham. Até esse casal possível que é a mãe apanha, mas volta, aí a criança tá ali observando e acha que isso é amor porque não tem noção muita do que é um relacionamento saudável. E Sim. talvez aprenda mais tarde. Sim. E quem são esses cuidadores, né? Quem são esses cuidadores no sentido assim de como eles estão cuidando de mim também, né? Como é que esses cuidadores me fazem sentir frente à vida? Qual é a validação que esses cuidadores dão com relação à minha emoção? Qual é o tipo de apego que esses cuidadores me dão para que eu não me sinta dependente disso, né? Então, Nem a assim, chantagem emocional também, né? Porque pode acontecer né? dos pais fazerem chantagens emocionais e a criança acha que Uhum. isso pode se perpetuar no relacionamento. Só Sim. vou te dar isso se você me der isso em troca. E aí acontece o Amor, controle no relacionamento. amor condicional, né?
Amor condicional. E qual é a personalidade desses pais? Porque algumas personalidades mais egocentradas, para a gente não dar nome aqui ao transtorno, né, podem fazer com que as crianças, filhas de pais egocentrados, se sintam dependentes de afeto das outras pessoas, porque são crianças que crescem com um sentimento de incapacidade de dependência, porque esses pais não permitem que elas se desenvolvam de maneira saudável. E tem mais ou acabou? Acabou, agora acabou. Acabou. E aí, gente? A gente tem aí mais 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta aí de última hora? Acho que a gente não deixou passar nenhuma, não, né? Ah, não sei, eu não consigo ver muito, porque passa rápido enquanto eu tô respondendo ali as perguntas, aí não dá pra ver. Não, eu tô acompanhando, acho que a gente não deixou passar nenhuma. Então é isso, gente. Assim, pra gente finalizar aí, né? É a gente perceber como é que tá a nossa personalidade, se é uma personalidade mais controladora, se é uma personalidade mais controlável, como está a nossa insegurança dentro da nossa relação e quais os sintomas que estão trazendo aí pra gente, tá? E quais os comportamentos problemáticos que a gente está tendo, tá bom? Vai ter mais, gente. Semana que vem a gente vai estar com a Vanessa Garrido, que vai estar falando pra gente aí sobre a baixa autoestima, que é um sintoma também da codependência emocional. E aí eu vou estar avisando para vocês nos stories, no meu status do WhatsApp, para quem faz parte da minha lista de transmissão, na lista de transmissão. A gente está informando tudo para vocês aí, como é que vai estar acontecendo, tá bom? Muito bom conversar com vocês aqui, bater esse papo. Tainá? Adorei, Tiane. Adorei. Adorei, assim, foi muito, muito bom mesmo. Aprendi bastante com você hoje, assim. Gostei muito. Eu também aprendo sempre com você, né? Adoro. Tá, obrigada, gente. Ó, boa noite. Obrigada. Para você. Muito bom mesmo estar com vocês aqui, né? Então, aproveitar para que a gente vá aprendendo mais mesmo, se conhecendo. E assim, essa galera, tô deixando lá o arroba deles, né? Vai seguindo esse pessoal aí. Tainá, teu arroba é? Tainá Lemos Psi ou Psi Tainá Lemos? Agora eu não sei a ordem porque do meu Facebook é ao contrário. Psi Tainá Lemos. Vai seguindo esse pessoal aí que também vocês vão aprender coisa muito bacana aí no Instagram deles, tá bom? Tá, vamos encerrando? Vamos encerrar. Muito obrigada, boa noite. Gostei muito de estar aqui, viu?